Oi pessoal, estamos aqui para mais um review do Imagineer Story. Agora, Tô animado. Tá animado? Tô animado hoje. Agora no episódio 2, se por acaso você caiu aqui e não sabe do que a gente tá falando, o Imagineer Story é uma série do Disney Plus e a gente tá fazendo o review de todos os episódios. São 6 episódios, é uma série que conta a história dos parques da Disney, desde a inauguração lá da Disneylândia. Já tem o review do episódio 1 aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição, se você ainda não assistiu, vai lá assistir porque é uma ordem cronológica, bem legal o primeiro episódio, conta de toda a parte da Disneylândia. E aí aqui, o segundo episódio já começa depois que o Walt Disney faleceu. Já estamos dentro agora do episódio. Já estamos dentro, agora Olha, a gente vou já vai dizer falar assim, do episódio 2. Tem 6 episódios, podia ter 60. Tô gostando muito. Podia ter 60. Como é sobre a história, né? Tomara que eles continuem fazendo à medida que a história vai acontecendo. Não sabemos. Eu tenho várias anotações aqui. Tá. Então aqui a gente começa esse segundo episódio com o choque das pessoas logo depois que o Walt Disney morreu, porque foi meio que de repente, ele estava doente, mas ele não tinha falado pra ninguém. Então, ele dava o gás pras pessoas, né? No episódio 1, deixa muito claro. Era grande força criativa, né? Isso, no primeiro episódio mostra o quanto que ele puxava os Imagineers, né? Incentivava, pedia coisas que os próprios Imagineers não achavam que conseguiam fazer, e o Walt Disney ia lá, dava um empurrãozinho e eles conseguiam. Então, os Imagineers ficaram ali meio que um pouco sem chão, né? E aí tem o conselho diretor ali sem saber o que fazer. Eles ficavam sempre pensando no que o Walt Disney faria. E aí era muito difícil para o time criativo. Várias ideias foram rejeitadas. Eles estavam sem saber que direção tomar. E aí eles focaram nos projetos que já estavam em andamento. E um deles é o da Haunted Mansion. Legal. O exterior da Haunted Mansion já estava lá na Disneylândia desde 63. Já fizeram antes, né? E tem todo um porquê também, né? Tem um porquê. Só lembrando que o Walt Disney, ele faleceu em dezembro de 66. Então, assim, já fazia uns 3 anos que a Haunted Mansion estava lá. Todo mundo se perguntando... A fachada, né? E todo mundo se perguntando o que ia ter lá dentro. A fachada, ela não é mal assombrada, nem nada. Alguns projetos foram rejeitados, esse foi um, porque o Walt Disney queria que a estética da casa combinasse com os arredores. A casa assombrada é diferente de casa abandonada. Exato. É isso que o Walt Disney não queria. Uma casa abandonada, toda caindo aos pedaços. Não é isso. Ele não queria. Então eles chegaram nesse conceito aqui, que na Disneylândia é diferente de Orlando. Porque estão em áreas diferentes. Lá na Disneylândia fica na New Orleans Square, que é uma área inspirada em Nova Orleans. Então essa casa tem o estilinho lá de Nova Orleans e tudo mais. Em Orlando já é em outra área diferente, aí a casa, o exterior também é diferente por conta disso. Só que aí, o que aconteceu? Em 63 eles fizeram a parte externa, e aí em 64 e 65 veio a Feira Mundial. E o Walt Disney trabalhou, os Imagineers fizeram 4 atrações, e a gente fala disso também lá no primeiro episódio. E aí, com a Feira Mundial, todos os Imagineers pararam tudo que eles estavam fazendo para trabalhar nessas 4 atrações. O casarão, ele não... A atração não tá dentro do casarão. É só um pedacinho. A gente vamos vai falar mostrar, disso? Vamos. Então tá. Temos imagens. Então eles pararam o que estavam fazendo. Uma das coisas que o Walt Disney começou foi tipo uma versão dele do departamento de pesquisa ali com esse Imagineer chamado Yale Gracie, que ele gostava muito ele se considerava um mágico amador, então ele gostava muito de mágica, de efeitos especiais, então ele estudava essas coisas, né, misturava ilusão, efeitos especiais com mecânica e tudo mais. Então ele estava pesquisando alguns efeitos assim para colocar dentro da Haunted Mansion. E aqui, ó, eles trabalhando já dentro da Haunted Mansion. Aqui mais alguns conceitos que foram rejeitados. Eu acho legal quando o episódio mostra essas imagens antigas, e tem muita imagem antiga. Conceitos, né? Arte conceito. Arte conceito que nunca foi usada. Então essa aqui, algumas artes que não foram usadas, né? Claro. Uma das ideias que o Walt Disney rejeitou seria um passeio guiado a pé pela Haunted Mansion. Essa ideia não foi pra frente. Outra ideia também seria um museu de coisas estranhas e diferentes. Nossa, ainda bem que o Walt Disney rejeitou essa ideia, porque não ia ser bom. Ainda bem, Uma das ideias que o Walt Disney gostou, foi de uma parte da fila, né, disfarçada de um foyer misterioso.
Então essa parte ficou, e é aquela parte, o famoso stretch room, que a gente conhece, que os quadros vão se revelando. E aqui essa imagem eu achei bem legal, porque é a maquete completa. Né? São os quadros. Sim, essa, vamos dizer assim, o foyer misterioso, que são, vamos dizer assim, essa antessala, vamos dizer assim, que é literalmente quando você entra na Haunted Mansion. Aí a grande diferença da Haunted Mansion da Disneyland para da Walt Disney World é que na Disneylandia, porque assim, a Casa Mal-Assombrada é pequenininha. A atração toda é literalmente dentro de uma construção, uma caixa quadrada gigantesca. Sim, claro. É tipo um pavilhão, assim, né? Só que tá escondido, você não consegue ver. A diferença é que na Disneylandia, entre a casa e o pavilhão onde tem a atração, passa o trem no meio. E aí, por causa disso, os guests, né, as pessoas, os visitantes, têm que descer um andar, atravessar um túnel por baixo do trem e aí subir de volta. Na verdade, não é subir, mas entrar por lá. Entrar no pavilhão. Da atração. O que eles fizeram? Então, na Disneyland, eles fizeram um elevador. Só que esse elevador a gente não consegue sentir muito, né? É um elevador hidráulico. Ele pode tem até características do tipo, ele consegue descer cheio de pessoas. Mas quando ele sobe de volta, ele não consegue subir com muita gente. São bem poucas, tipo assim, quase 1/10 da capacidade. Curioso. Porque o elevador hidráulico tem essa característica. Ele, na verdade, é feito uma plataforma para descer devagarinho, né? Pra subir precisa muita força, entendeu? E aí tem essa questão, você desce e aí continua, entra no prédio grande e aí tem atração. Na WDW, que a gente chama, que é a Walt Disney World em Orlando, não precisa disso. A casa é conectada com o prédio da atração. Então a gente simplesmente entra ali e depois continua. Esse elevador que o Doug falou é exatamente aquela sala ali dos quadros. É um grande elevador. É um grande elevador. Então aqueles quadros, né, que parecem que estão esticando, aquilo realmente na Disneylandia é um elevador, e na Disney World a gente tem a sensação de que é um elevador, mas na verdade não é. É só realmente uma ilusão. E aí na Disneyland o que acontece é que você desce ao mesmo tempo que parte da sala sobe também. Aqui também mostram eles trabalhando nas mecânicas dos personagens da Haunted Mansion. Naquela época, como não tinha computador, vamos dizer assim, tinha computador, eles até usam algumas coisas específicas no futuro. Mas o que eles usam são grandes equipamentos analógicos, assim. Tanto que ele mostra, é tudo com fita. Até é comum eles falarem assim, fica tudo salvo em fita. Quando eles estavam falando, nessa época, assim, se fosse falar hoje, seria assim, tá tudo salvo na memória. Entendeu? E ali ele mostra até tipo um disco, assim, que na verdade é um movimento. Que era como eles faziam o movimento dos bonequinhos. É muito curioso isso. Né? E eles falam muito também dos efeitos especiais, como que eles fizeram alguns efeitos especiais. E aí eles falam do Pepper's Ghost Effect, que é um efeito especial muito antigo. Muito antigo. Que existe há muitos anos, e eles aproveitaram esse efeito especial que combina os personagens iluminados de um jeito diferente, que aí aparece só a sombra dele. É basicamente um reflexo. Um reflexo, já. Em um vidro. Só que como tá escuro, tu não consegue ver o vidro. Aí tu só consegue ver o reflexo que vem. Normalmente assim, você tá vendo de frente e até o que tu tá vendo no reflexo, como se fosse um espelho, tá meio do teu lado. Ou no caso aí, mais embaixo ou em cima e tal. Então, esse é um efeito muito antigo. Sabia que ele é usado também na Torre do Terror? Tem algumas quando a gente tá indo ali, né? Sabe? No carrinho. O carrinho tá andando pra frente. E aí que mostra ali algumas coisas, incluindo até a família e tal. Ali é o mesmo efeito. Pô, legal. Aqui eu achei muito legal essa imagem, porque aparece uma das Imagineers, a Kim Irving, lá dentro do cenário da Haunted Mansion, que é um cenário que a gente normalmente não consegue andar. E ela entra nessa cena do ballroom aqui, que é essa cena onde tem a mesa de jantar, ó lá, ela lá com os fantasmas, e onde a gente vê os fantasmas. E aí uma curiosidade, na época que eu trabalhava na Disney, eu fiz um tour pela Haunted Mansion, que eles colocaram, era só para funcionários, a gente tinha que se cadastrar, e aí tinha um sorteio, porque não tinha muitas vagas. Eu consegui ir e a gente foi antes do parque abrir pra lá, e a gente andou por vários cenários da Haunted Mansion. Que legal, hein? Então eu estive aqui, nesse momento aqui que a gente tá vendo de cima, o carrinho tá passando, né? Eu tava exatamente embaixo. Sim, tu tava não no carrinho, mas andando na atração. Andando embaixo, justamente pra ver esse efeito aqui. Então eu tava vendo os bonecos aqui reais que fazem esse efeito.
Então, assim, a Haunted Mansion, qualquer dia a gente vai fazer um vídeo só dela, porque Merece. tem muita história, é muita curiosidade, é uma das atrações mais queridas pelos fãs. Então, qualquer dia a gente fala mais dela. Mas nesse episódio já falou bastante coisa que é bem legal. Sabe que mais que eu mais gosto dos efeitos nessa parte é o quadro. São os quadros. Ah, sim, os quadros. Que os fantasmas saem, antes de várias outras franquias aí fazerem, já tinha aí na Haunted Mansion. Já tinha, E a parte que é os dois quadros que estão, dois senhores ali, e eles fazem, né, tipo um duelo. Eu sempre achei fantástico. É muito detalhezinho, né? Tem gente que passa despercebido por essas coisas. Tem muita coisa. Até tem toda uma questão assim, tu fala, né? Tu gosta de ver, tá no parque, ver as coisas e tipo, ficar vendo a reação das pessoas. Né? Eu sou mais de outro lado, eu fico vendo os detalhes, assim. Literalmente assim, eu tô no parque, tu já sabe, né? Às vezes eu vou no parque, vou no banheiro e saio e falo assim, o ralo do banheiro é tal marca, tu sabe? Né? Sim, mas eu faço em qualquer lugar, né? Vários outros lugares. A gente tava viajando em outros países e eu, sei lá, fico olhando micro coisas. Sabia que tem um Donald escondido lá na Haunted Mansion? Normalmente tem Hidden Mickey, né? Sim, Mickeys escondidos, lá tem um Donald escondido. E aí eles falam também dessa parte aqui da Madame Leota, que é a parte da cigana ali, eles queriam colocar na bola de cristal. Na bola de cristal. E aí o escultor, que é o Blaine Gibson, esse aqui, pra fazer, ele usou como molde a Imagineer, que é a Leota Thoms. Ela é uma Imagineer que trabalhou em vários projetos, aqui ela trabalhando no Piratas do Caribe, mas ele achou curioso, ela tinha esse rosto meio diferente por causa desse ossinho aqui da bochecha dela. E até da mandíbula. A mandíbula mais quadrada, assim, larga, e ele achou que seria interessante. Então, eles pegaram a cara dela, filmaram, né, fizeram um molde da cara dela, e aí colocaram projeções ali, e foi o primeiro sistema de projeções, assim, né? É verdade, eu anotei aqui a questão de ser o primeiro projection mapping ali, né, que é um mapa de projeção, né? Que hoje em dia é usado em tudo que é lugar, inclusive no Show do Castelo. No Show do Castelo, na atração do Mickey e Minnie's Runaway Rail, que inaugurou em 2020, super avançada. E lá em 60 e poucos eles fizeram. 60 estavam... Aí eles já tinham avançado, não estavam mais na tecnologia do barro fofo, que eu falei no outro vídeo lá, mas tava na tecnologia do palito de picolé, né? Do palito de picolé, já. Tava avançando já. Mas, pô, hoje a Map Projection é usado em tudo e ficou muito bom. Hoje em dia, o computador calcula já como é que vai ser as coisas, né? Naquela época, eles tinham que realmente fazer a coisa acontecer do jeito certo de primeira já. Né? No analógico. Então, realmente, fizeram, como é que fala? O molde, né? Que tu falou. Molde. Do rosto dela. Isso, sabe o que eu acho legal? Que tudo ficou guardado dela, né? Aí, tipo, gravaram a voz dela, Nossa, mostra gravando ali ela. Eu vou dizer que arrepiei ali. Na hora que ela tá aqui nessa bola de cristal, a voz não é dela, porque ela tinha uma voz muito fininha. Mas no final da atração, essa aqui, ó, também é a Madame Leota, e aí é a voz original dela. Aqui no episódio a gente viu a filha dela, né? A filha dela. Porque aqui a filha dela ouve e fala, nossa, curioso. Né? Porque aqui é a mãe dela mesmo. Na parte que ela fala hurry back, e aí é uma voz bem fininha, bem estridente. Dá um medinho. A filha diz que gosta. A filha é essa aqui, a Kim Irvin, ela também é Imagineer. Então ela fala nesse episódio que ela fica muito feliz de poder ver a mãe dela todos os dias. Isso aí, pensando hoje, ela deveria se chamar Leota Jr. Leota Jr. E ela fala que ela leva as filhas na Haunted Mansion e fala assim, olha ali, a vovó vai aparecer e tal, e que o pessoal deve ouvir aquilo e achar meio esquisito. Sim, ela diz, né, porque os americanos aí parece uma piada de mau gosto, assim. Tipo, como assim? E aí uma curiosidade também que não tá no episódio, mas isso aí que eu ia dizer é importante. Vamos trazer coisas que não tem no episódio. Que não tem no episódio. Olha aí. Ultimamente, na Disneylândia, pra época de Natal, pro fim de ano, ali, pras festas de fim de ano, a Disney faz algumas modificações em algumas atrações. E na Haunted Mansion é uma delas. Eles colocam um pouco da influência daquele filme Nightmare Before Christmas, do Tim Burton, sabe? Então, eles colocam umas decorações diferentes e eles quiseram mudar ali a parte da Leota. Ali. E aí eles pegaram a Kim, pegaram o rosto da Kim, que é parecido com o da Leota, então fizeram um molde do rosto dela parecido pra colocar ali. Se vai pegar de alguém, pega alguém
a filha da A filha dela. Então, a Kim também está na Haunted Mansion somente na época de Natal. Quando sai a época de Natal, volta. Legal. E aí volta a Leota original, que é a mãe dela. E assim, eu vou até olhar depois se a Kim ela tem filho ou filha. Já vamos treinar essas crianças aí. Pra próxima Leota? Vamos treinar essas crianças pra... Já, tipo, se já tem idade, já tem que começar a trabalhar lá de cast member na Haunted Mansion. Tem que fechar esse contrato. Depois a Kim fala que ela começou bem cedo. Tem um belo dia, a mãe dela, quando eles estavam fazendo a Disney World, que daí já era um outro projeto e tal, muito grande, a mãe dela chegou em casa e falou assim, eles estão precisando de gente lá, você não quer ir lá aprender, trabalhar? E aí ela foi. E aí uma coisa que eles falam ali é que eles estavam ali sem a orientação do Walt Disney, mas eles estavam continuando os projetos, né? Mas eles não podiam errar. Então eles focaram no Magic Kingdom, que era o que eles já sabiam fazer, né? Um parque temático, e aí deixou a visão do Epcot para depois, porque seria um parque, o Magic Kingdom mesmo era um parque muito maior, no meio do nada ali, então já seria um projeto difícil. O Roy Disney estava prestes a se aposentar e acabou voltando para assumir ali o projeto, e o foco total era em abrir a Walt Disney World. Ele prometeu pro Walt Disney que iria dar continuidade no projeto do Walt. Claro. Então eles vão, aqui já com as maquetes, eu adoro quando mostra maquete. Adoro. Eles vão, no episódio anterior já tinha mostrado o Walt Disney indo pra Flórida e, né, com seus executivos procurar terrenos, então eles já tinham comprado tudo isso lá. E aí eles começam a pensar nos hotéis, porque a ideia era abrir o parque e alguns hotéis em volta. Olha que legal essa maquete do Magic Kingdom. Eu vou dizer que eu prefiro essas maquetes que tem gente andando em cima. Aí é legal. Uma coisa meio Jiraiya aí, sabe? Tipo, Spectrum Man, sabe? Tem o monstro andando na cidade. Tipo isso aí, entendeu? E aí, olha que eles... No X, que é o castelo, né? Então, o local, né? Do local exato onde é o castelo. Essa imagem eu acho sensacional também. E aí, os sinkholes, ó. Então, na verdade, eles falam ali, porque foi muito difícil, não difícil, mas é um desafiador construir o Magic Kingdom, porque todo o terreno lá na Flórida é feito de pântanos. Pantanoso, né? E além disso, tem uma coisa chamada sinkhole. Sinkhole é assim, tu tá lá um dia, aí tu chega no outro dia, tinha uma árvore aqui, tipo um buraco, pega tudo, cai pra dentro. Então, todos esses buracos aqui é do nada ali. Só que assim, aí, claro, né, o bom da ciência é que eles conseguem evitar esse tipo de coisa, mas principalmente eles conseguem ver aonde vai ter os sinkholes, onde tem. E aí, inclusive, sabe o Lagoon lá do Epcot? A Lagoa Grande ali do World Showcase? Ali no meio tinha um sinkhole. Então, já que vai virar um buraco encher d'água mesmo, então eles cavaram e fizeram um buraco maior. Será que era esse aqui? Acho que não, aí às vezes são lugares. E é claro, né, também uma coisa que eles fizeram foi drenar quase todo o terreno. E aí, tipo, engenharia consegue fazer qualquer coisa. Né? Uma das coisas que eles falam ali também é que eles tinham toda essa questão da drenagem que precisavam fazer, então eles precisavam de um monte de permissões da cidade, aí tinham códigos de construção específicos que podiam ameaçar o projeto e tal, então eles decidiram criar o próprio distrito. No episódio não fala muito disso. Não fala, A gente não só trabalhou na Disney, como em um dos programas a gente morou dentro da área da Disney. Então Sim, dentro da Disney Properties. A gente morava no Tree House, que era a casinha na árvore, hoje virou hotel. É um hotel, Mas assim, até é uma coisa diferente, porque assim, é dentro do Reed Creek, que chama, que é o distrito criado. Né? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso aí, né? Eu tenho muita informação, né, sobre isso. Eu ia falar, o Reed Creek merece um vídeo inteiro só explicando essa questão. Mas porque realmente não explica isso no episódio, porque só tem fala várias que coisas eles decidiram assim. criar. Quando tu cria um distrito assim, o teu próprio distrito, por exemplo, então quem faz votação ali para saber o orçamento são as pessoas que moram ali. E no caso, a votação é feita pela própria Disney. Então a Disney pode recolher impostos, emitir tipo bonds assim, de empréstimo e fazer melhorias, ter coisas como o firefighters, né, os bombeiros, a delegacia de polícia, tudo ali dentro daquele distrito, que é tudo mantido com os impostos gerados daquele distrito, que a Disney gera um monte de imposto. Né? Aí mostra um monte de imagens das construções, olha aqui a linha do monorail, essa imagem é muito legal, porque olha aqui, a gente vê já a entrada do parque, muito né? Ali onde tem a estação de trem,
Aqui é a Main Street, aqui o castelo, ó, bem em cima na foto. Olha aqui acho que é a Haunted Mansion já aqui construída inteira. E ali também, ó, todo o túnel pra entrar ali, pra passar, aqui, ó, dá bem pra ver, né? Aí tem essa imagem olhando de fora e a próxima olhando de dentro. Dentro do parque já, né? Tá em cima da Main Street olhando pra fora. Isso. Então, ó, lá onde ficam os Guest Relations, aqui, né? O City Hall. Aqui é a estação de trem e aqui é a Main Street, a Emporium. A Emporium ali, ó. Sabe o que é Emporium, né? Mais uma informação que tem. Quando você vai na loja dentro ali da Main Street, no segundo andar tem escritórios, sabia? Então, por exemplo, os gerentes da loja ali, de merchandising e tal, tem escritório com mesa, computador, impressora, salinha do café, tudo ali. Era bem legal, às vezes eu ia conversar com o gerente, ele tem umas reuniões, e aí era um gerente bem gente fina, me mostrava todos os negócios. E é bem escritório mesmo, tu nem pensa assim, nossa, aqui as pessoas estão sentadas no computador e estão dentro da Disney. Você nunca lembra que tá no segundo andar ali da Main Street. Tá, é muito curioso, né? Aí mostra os túneis. Mostra muito. E aí foi muito legal ver os túneis, porque mostra muito. Tem todo o mito de realmente, nossa, será que existe realmente os túneis, uma cidade embaixo do Magic Kingdom e tudo mais? E eles explicam um pouco e a gente caminhou muito por esses túneis. É uma coisa assim, meio que a Disney normalmente não mostra. Então eu fiquei muito surpresa de ver e feliz, porque muita gente tem curiosidade de ver. Existe um tour de bastidores que desce no túnel muito rapidinho, durante uma meia horinha, mas não mostra tanto quanto mostrou aqui no episódio. Porque mesmo quem tá no tour, eles vão só uma parte pequena do túnel. E até porque é bem avisado ali pra todo mundo saber que ali tem visitantes. Visitantes, e aí não pode tirar foto dentro do túnel e tal. Então eles realmente mostraram, os túneis, eles existem mesmo, né, embaixo. Na verdade, como a Flórida é um terreno pantanoso, então uma curiosidade, né, não é que os túneis são subterrâneos, eles foram construídos no nível ali, e o Magic Kingdom fica em cima do túnel. Como se fosse no segundo andar. Um dos motivos dos túneis terem sido construídos é que o Walt Disney ele se incomodava muito com a questão de fugir da história, né? Fugir da temática. Então, as áreas no parque, elas são separadas por tema. Então, a Tomorrowland é a área mais futurística. A Frontierland é a área do Velho Oeste. Então não faz sentido uma pessoa estar vestida com o uniforme da Tomorrowland, sim, que seria do futuro, andando no Velho Oeste americano. Não, a menos que... Não porque, pode. Assim, até porque a Disney não é dona da franquia De Volta para o Futuro. Não é. Então não tem De Volta para o Futuro na Disney? Ainda. Então, o Walt Disney não gostava, ele ficava incomodado com isso na Disneyland. Então, pro Magic Kingdom, eles construíram isso. Então, todos os funcionários, eles entram no Magic Kingdom pelo túnel. Não, a gente... Olha aí, antes até... Deixa na Phil Holmes aí. Mas enfim, volta no túnel. Vamos voltar no túnel. Tem mais imagem do túnel. Eu vou dizer assim, que nem... eu trabalhei até em muitos lugares do Magic Kingdom, né? Tu também trabalhou no Magic Kingdom. E a gente, tipo assim, meses em todo dia chegando no túnel. E olha, realmente, tipo, é bem se sentir em casa ali no túnel, né? Porque eu gostava ali, entendeu? Eu considero o túnel, porque tem o túnel principal, ali que a gente chamava de túnel, né? Claro. O resto a gente chamava de outras coisas, né? Que tem da direita e da esquerda, né? Você entra no túnel lá pela Fantasyland. Eu ia falar isso. Embaixo do Pinóquios. Embaixo do Pinóquios. Sabe que quando eu trabalhava no Pinóquios era uma beleza, né? Porque eu chegava ali, entrava no túnel e eu já tava no trabalho. Era ótimo, por exemplo, o Doug trabalhava no Pinóquios. Eu trabalhava lá no Casey's Corner, que é lá na Main Street. Então a gente chegava no túnel, o Doug, tipo assim, em 2 minutos ele já tava trabalhando. Eu demorava 10, 15 minutos pra chegar até o Casey's. Então eu tinha que calcular esse tempo e chegar antes, porque tinha o tempo todo de caminhada no túnel. Na primeira vez que eu trabalhei na Emporium, aí eu fazia que nem... Era na Main Aí eu tinha a Street. mesma coisa, eu tinha que chegar e aí passar todo o túnel. Então eu andava muito no túnel. Tipo assim, chegava já tinha que ir lá pro outro lado. Uma coisa até, como curiosidade, né? Embaixo do Pinóquios, vamos dizer assim, tem uma cafeteria. Que chama Mouseketeria. Mouseketeria. Que é tipo a cafeteria do Mickey Mouse, né? Então ali é até a cafeteria que a gente chama, né? A cafeteria, uma lanchonete. Grande, né? Grande, muito espaço pra sentar. Tem vending machine também. Tem lá dentro, tinha um Subway inteiro. Tinha Subway lá dentro, tinha um lugar de hambúrguer. Eu gostava da parte de trás que tinha comida internacional. Quem trabalhava na Fantasyland era ótimo porque rapidinho eu já tava na cafeteria. Eu lá, quando eu tava lá na Main Street, pra eu ir no horário do meu intervalo, por exemplo, pra almoçar, eu levava um tempão caminhando até a cafeteria. Sim.
pra depois voltar. A gente tá fugindo um pouco do assunto aqui, Estamos fugindo, mas é porque o assunto do túnel é muito legal. A única coisa que eu vou dizer é, quando eu trabalhava na Tomorrowland, era mais longe dessa cafeteria. Era mais longe. Mas eu andava até lá e só pra comer, porque tinha salmão com alcaparras e custava $3. Eu comi Subway todo dia durante uns 6 meses, depois eu enjoei e comecei a comer outras coisas. Vamos voltar pro episódio. Voltando pro episódio. Mas uma curiosidade do túnel. Olha aqui que as cores são diferentes. Então, isso indica a área que você tá, pra você se identificar. Então, aqui o rosa, você tá na Fantasyland. O azul, você já tá na Tomorrowland. Aqui o vermelho, você já tá indo pra Main Street, né? Você já tá bem embaixo do castelo. Essa parte aqui é exatamente embaixo do castelo. Sim. E aqui pra cá você entra pra Main Street, porque aí realmente é um túnel mesmo, porque tem até uma descidinha. Tem. É um túnel menorzinho. Ele até fala, né? O bom dos utilidores, que são os túneis, que é o segundo andar, é que tu pode... Os canos de tudo, de elétrica e tal, pode tudo passar por ali. No túnel do meio, tu vê muitos os canos, Muitos. Né? E até é bem quentinho ali embaixo, Vamos falar do Phil Holmes, porque ele aparece ali. E o Phil Holmes, a gente tem uma conexão pessoal com ele. Quando a gente trabalhou no Magic Kingdom, o Phil Holmes era presidente do Magic Kingdom. E ele tinha até uma linha que qualquer pessoa podia call Phil Holmes. Era call Phil. Em todos você chegava na cafeteria, em todas as mesas tinha plaquinha ali com o endereço. Qualquer coisa liga pro Phil. Se você tem um que problema, era a linha direta pra se você ele. tem uma sugestão. Isso tem em outras empresas que é meio linha direta com o presidente. Mas com o Phil Holmes eu era bem attached com ele. Assim. Ele tava sempre pelo parque também. E lembrando só que o Phil Holmes que apareceu aí, ele está desde o começo do Magic Kingdom. Ele foi contratado no começo, quando abriu, e desde então tá lá. Eu tô aqui, tantos anos depois, presidente do Magic Kingdom. Parque. Depois ele foi ser presidente do Hollywood Studios também, eles são. Ele foi subindo. Mas na nossa época, a gente achou legal que ele apareceu no episódio, porque ele era o nosso presidente na época, a gente gostava bastante dele. Era muito fácil ficar perdido no túnel. Às vezes, quando eu tinha que pegar uma hora extra numa outra land que não era a minha, eu saía já antes porque eu tentava ali me localizar, então era bem legal. E quem tá agora, tipo assim, porque o pessoal tá vendo ali, né, viu o episódio todo. Até minha sugestão depois, assim, vai lá de novo, entra lá no Disney Plus, vai só na parte do túnel e vai dando um pause, assim, pra olhar melhor. Só pra ver. Vendo quadro a quadro, assim. Funciona celular no túnel. Tem antena de celular ali embaixo. E aí, uma das coisas que eles falaram muito no episódio, falando sobre o túnel, é o sistema de lixo, que tem os tubos pneumáticos. Eu anotei aqui, tá anotado. Né? O EVAC, que chama, ao invés de ter que carregar, tipo assim, tem o lixo das lixeiras. As pessoas pegam aquelas lixeiras. Ao invés de elas terem que botar num carrinho e levar lá pra longe, que tipo fazem, sei lá, no shopping, fazem assim, numa empresa fazem assim. Em pontos estratégicos do parque, por exemplo, no Pinóquio, tem uma salinha escondida no meio ali do salão, bem pequenininha, que tem, e aí dentro tem o sistema de EVAC, que é como se fosse uma lata de lixo gigante, mas é de aço. Tipo uma caçamba de Não, lixo. É redonda, entendeu? Então é como se fosse uma lata de lixo gigante, que tem uma tampa de metal. Aí você coloca o lixo ali, fecha, e aquilo ali tem um cano por baixo, tem um encanamento por todo o Magic Kingdom, grande parte do Magic Kingdom, na verdade. E aí ele suga o lixo com vácuo. E o lixo vai no cano, assim. E a gente ouvia, né? Por exemplo, esse tubo aqui em cima, isso é um tubo do EVAC. Aqui no túnel do meio, que mostra ali, no episódio mostra bem mais o túnel. Dá pra ver os tubos também. Eu vou dizer que de vez em quando dava um bum 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 bum. Acho que daí eu até pensava, algum visitante jogou uma coisa pesada no lixo. Né? E aí o sistema vai para um outro lugar, e aí daí a Disney faz todo um tratamento do lixo, né? Tem toda uma questão que é feita, como é feito nos Estados Unidos, lá o lixo, né? É bem verde desde o dia 1, assim. Depois eles falam da Maple, que essa Maple é a divisão tipo de engenharia, né? A parte das máquinas mecânicas ali. Eu vejo os Imagineers várias vezes chamando de machine shop. Como seria quase como oficina, né? Oficina, exatamente. Que eles cuidavam da mecânica e tal, criavam coisas novas, tipo um laboratório. Então mostram várias imagens da Maple. E eu vejo muito assim, os Imagineers em geral, eles pensam assim, não, vai ter um boneco, né, um áudio animatrônico de um urso, que nem tá aparecendo aí, e ele vai mexer, tem o chapéu, tal, não sei o que, tem que mexer o rabinho, e a mão faz não sei o que. E aí depois eles escrevem tudo isso num papel e mandam pra Maple e se vira aí. E a Maple tem que descobrir, na época, né, como é que faz. Depois mudou, né, tipo assim. Mas na época daí tem que descobrir como é que faz
a coisa toda, né? O pessoal da Maple fala que eles queriam, para o Walt Disney World, fazer todos os shows computadorizados. E alguns Imagineers tinham um certo medo de computadores. Eu acho que Imagineers mais antigos que vieram lá da animação, eles tinham aquele medo que os computadores vão tirar nossos empregos e tal. Então ele falava que eles tinham que almoçar junto várias vezes para mostrar que não, que na verdade os computadores iam ajudar. Essa imagem aqui eu achei bem legal, porque mostra todo um show aqui, os desenhos em volta dos botões para mostrar. Isso imagina, não é um teclado, isso é toda uma mesa de programação do animatronic. Olha, antes do computador o negócio era fácil. Era difícil. Não era fácil. Não era fácil, né? Aqui algumas imagens do Magic Kingdom ali que eu achei muito bonitinhas, a estação de trem. Aí eles vão falar da Liberty Square, que é uma área diferente, é uma área nova que não tinha na Disneylândia. É uma área que representa os Estados Unidos lá nos anos 1800 e pouco. Sim. Que o Walt Disney gostava muito da história americana, ele era muito patriota. E aí eles fizeram, ao invés de fazer a New Orleans Square, que tem na Disneyland, eles fizeram essa Liberty Square no Magic Kingdom. Falam do Hall of Presidents também, que foi uma atração também nova, mostra todos os presidentes. Cada vez que tem um novo presidente eleito, eles colocam o animatrônico do presidente novo ali. E também é uma atração diferente, porque lá na Disneyland só tem o Lincoln. E aí mostra eles fazendo aqui os presidentes. Sim, e daí quando fizeram essa atração tiveram que, né, fazer o busto, né, vamos dizer assim, a imagem, o rosto, né? Rosto. E aí, claro, escultores ali dos Imagineers tiveram que fazer igualzinho pessoas que, né, morreram lá em 1800, que só tem uma pintura, né, bem difícil, né? Ele fala, o Blaine Gibson, que era o escultor principal, ele fala que ele ficava trabalhando ali nos rostos das pessoas. Ele falava que ele só parava de trabalhar quando olhava pro rosto e sentia que a pessoa, que era alguém olhando de volta pra ele. Isso é uma informação bem nerd, assim, por exemplo, tem casos tipo do Lincoln, quando eles fizeram o Lincoln lá, que mostra na Feira Mundial, aí é diferente. Grandes personalidades na época era comum ter a máscara mortuária. Quando a pessoa morria e tal, antes, né, de enterrado, eles faziam um molde de gesso, né? E aí depois faziam contramolde e faziam a máscara mortuária. É muito comum na época de 1800 e tal, ter isso. Aí a Disney World inaugurou. E o curioso, o Magic Kingdom, né, inaugurou, mas era já o Walt Disney World, porque era o parque com alguns hotéis. O curioso é que, tipo assim, a mídia falava, né, tava projetando uma multidão na inauguração. Eles estavam esperando 500 mil pessoas na inauguração. No episódio mostra um pouquinho, mas a gente já leu outros livros, inclusive o livro do Martin, que tá no nosso clube do livro Disney. Quem quiser dar uma olhada aqui na descrição, né? Mas, sim, a mídia tava fazendo o Huawei, assim, a ideia é assim, nossa, a ideia também que eles falavam é que a cidade vai fechar quase, né? Que iam ter 20 km de estacionamento, de fila. De trânsito, de fila e tal, congestionamento, quer dizer. Claro, mas também a Disney tava se preparando pra não acontecer isso. Porque também uma coisa, né? Lá no primeiro episódio mostrou, e a gente falou sobre isso, que na Disneylândia o dia da inauguração foi caótico, né? Deu um monte de coisa errada e tal. Então aqui, para o Walt Disney World, eles já fizeram diferente. Primeira coisa que eles fizeram diferente foi que ao invés de inaugurar em julho, que é o auge do verão, férias e tal, eles inauguraram no dia 1º de outubro, que o pessoal já tinha voltado às aulas, não era mais altíssima temporada. Outra coisa que eles fizeram é que a inauguração oficial para mídia e tudo mais foi só no dia 25 de outubro. Então eles tiveram 25 dias ali para caso alguma coisa desse errado, eles poderiam se preparar. Até anotei aqui, foi um soft opening. Foi um soft opening, mas o dia 1º de outubro é considerado a inauguração oficial, que foi o primeiro dia que o parque abriu as portas. Então, assim, a mídia tava projetando que iria 500 mil pessoas e tal, e na verdade, nesse primeiro dia da inauguração, foram 10 mil pessoas. Então ficou aquilo, né? E aí, será que deu certo? Não deu certo? A própria mídia depois meio que julgou e tal, mas na verdade o que aconteceu depois, eles descobriram que todo mundo achou que ia ter 500 mil pessoas e aí ninguém foi. Ficou todo mundo com medo. Deixa pra depois, né? E aí, não fala aqui no episódio, mas a gente sabe também já por outros livros que no fim de semana do Thanksgiving, que aí é em novembro, final de novembro, feriado e tal, aí foi realmente, lotou muito, congestionamento e tal. Thanksgiving, que por sinal, toda a parte quando começam os holidays,
é uma parte muito cheia na Disney até hoje. Até hoje. Foi um sucesso no fim das contas. E o Roy tava nervoso, né? Essa placa eu acho muito bonita. Quando o Walt Disney tava vivo, eles chamavam o projeto Flórida de Disney World. Entendi. Depois que o Walt Disney morreu, o Roy resolveu chamar de Walt Disney World, para realmente homenagear o Walt Disney, porque esse era um projeto dele e tal. Então virou o Walt Disney World. Eu achei muito bonita essa imagem dele com essa placa. Essa imagem, por exemplo, na inauguração, essa imagem então com o Roy dando, fazendo o discurso dele e tal, isso tudo foi lá no dia 25 de outubro. Entendi. Né? Não foi no dia 1º, que foi realmente pra imprensa e tudo mais. Tá? Sim, tanto que ali tá o pessoal meio que, tipo, ali todo mundo na calçadinha ali, isso, né? Tudo. Aí, olha, assim, eu adoro essas fotos. Essa imagem é muito bonita. O Roy Disney, ele faleceu 3 meses depois de ter inaugurado. Ele realmente aguentou ali, cumpriu ali, né? Cumpriu, o que ele tinha prometido pro Walt. O Martin Sklar até fala, ele fala assim, que isso não teria acontecido sem o Roy. Sim. Então, que bom que ele tava lá, né, que ele conseguiu entregar o sonho do Walt Disney. Eu achei essa imagem linda também. E aí a questão é que, agora, os 2 fundadores da empresa tinham ido embora. E aí ficou aquela dúvida, né? E agora, como é que vai ser? Porque por mais que no começo eles não tinham mais o Walt Disney e tal, dando aquele gás e tal, ainda tinha o Roy que tava gerenciando a empresa. Agora os 2 tinham ido embora. Como é que fica? Aí veio o Card Walker e o Don Tatum, mas o Card Walker virou o presidente. Ele era um executivo ali, próximo do Walt Disney. E aí diz que ele chega para os Imagineers e fala: e aí então, pessoal, o que vocês vão fazer agora? E os Imagineers ficaram assim, tipo... Se assustaram também. Não sei, não tenho a menor ideia. O que nós vamos fazer? O normal do trabalho dos Imagineers é, na verdade, eles trabalhavam a pedido de tudo que o Walt falava pra eles fazerem. O Walt que ia lá tinha uma ideia, às vezes eles contribuíam também, a ideia ampliava, e aí o Walt Disney dizia, legal, pessoal, tô indo embora agora. E aí os Imagineers têm que fazer acontecer. E agora, assim, não tinha uma direção criativa, né? Eu digo isso tanto é porque lá no primeiro episódio, quando eles falavam, por exemplo, assim, os Imagineers estavam lá no terreno da Disneylândia, na obra, né? E o Walt Disney ia lá todo domingo, porque ele também estava tocando a empresa. Né? Tem toda a parte de filmes. Por isso que eu digo de ir embora. O Walt Disney vai lá e fala, como assim, não tá pronto ainda? Toca aí. E aí ele voltava. Aí essa pergunta do CEO, né, botou os Imagineers vamos dizer assim, numa posição que eles não estavam acostumados, que é de iniciar as coisas, né? Esse cara aqui, que é o John Hent, ele era um dos Imagineers mais próximos do Walt Disney. Ele assumiu a liderança da WED, né, que são os Imagineers. Veio a ser o Walt Disney Imagineer. Teve um tempo que a WED era a empresa separada, né, do Walt Disney, vamos dizer assim. Logo depois, alguns anos depois, foi reabsorvida, então a Disney compra a WED. E aí, então, por isso que os Imagineers se tornam um departamento, da Disney. Aí, quando o John Hent virou o líder criativo ali, o líder dos Imagineers, eles começaram a pensar em projetos antigos que não tinham sido feitos por algum motivo. A gaveta dos Imagineers devia ser abarrotada. Que tem de ideia... A gaveta, eu digo no figurado, né? Mas assim, o depósito ali, o galpão onde tem todas essas ideias, desenho, foto, maquete, olha... Eu queria ver essa gaveta, viu? Essa com gaveta todas essas artes infinita de coisa. Infinita. Aí eles pegaram lá nessa gaveta, pegaram um projeto antigo do Walt Disney de uma montanha-russa. Só um comentário. Sabe que pessoas de hoje em dia, a gaveta é um arquivo texto no computador normalmente, né? Tipo assim, ideias.txt, ideias.doc. E aí tá tudo lá, lá. Só que imaginando os Imagineers. E o deles era tudo desenhado. Era infinito. Outro nível ali, né? Aí, por exemplo, essa é a arte conceitual que tinha lá da época do Walt Disney, de algo bem futurístico e tal. Quando eles mostram no episódio, eles chegam a mostrar o desenho dessa parte de dia e de noite. Olha o nível de detalhe. Então, esse era o desenho que tinha ali, ó, com a Disney até mostrando, falando das ideias dele. E aí não fala também aqui no episódio, mas a gente sabe que na época não tinha a tecnologia necessária para fazer essa montanha-russa. A Space Mountain foi a primeira montanha-russa a ser toda controlada por computador. Mas aí eles resgataram esse projeto, então que era uma ideia que o Walt Disney
já tinha aprovado, então é algo fácil deles seguirem, né? E foram fazer a Space Mountain, então. Montanha-russa controlada do computador. Por que isso, assim? Só falar, assim, do que é uma montanha-russa primitiva, assim, né? Sabe carrinho Hot Wheels, assim? Que às vezes pra criança tu compra todo o trajeto, assim, sabe? É um negócio que daí tem uma rampinha que sobe, que desce, né? Aí a criança vai lá, bota o carrinho e o carrinho... Isso é uma montanha-russa primitiva, entendeu? Não existe nenhum controle, na verdade, tu só leva o carrinho até lá em cima e larga. Desce. E aí a gravidade faz o resto. E aí a questão, quantos carrinhos pode ter ao mesmo tempo? Só um. E aí tem vários, né, pormenores, assim. E aí com a tecnologia tu começa a ter coisas mais avançadas nesse sentido. Né? A Space Mountain, então, ela foi inaugurada na Disney World primeiro, ó, em 75. Olha o Mickey de astronauta. Tem anotado aqui no meu, Mickey astronauta, porque quando eu vi, eu achei muito engraçado. Legal que eles estavam usando bastante os logos ali, né? Sei lá, as imagenzinhas, né? Tem em cima... Tipo assim, eles literalmente estão na Space Mountain, aí tem uma imagem da Space Mountain e no pódio tem uma imagem. Curioso. Branding. Eu acho que é porque quando o fotógrafo do jornal batia a foto, era pra ter certeza que ia aparecer aquele logo. Né? Eu achei lindo o Mickey de astronauta inaugurando a Space ele fala, Mountain. Né? Ele que fala, está aberta a Space Mountain, aquela vozinha dele. Muito bonitinho. O que eu tô gostando do documentário é que, tipo assim, mostra muita coisa. Muita coisa. Porque muita coisa nova de imagens e vídeo. Isso é importante porque às vezes tem coisas aí, tem footage, ou seja, são vídeos que tem... um vídeo que foi colocado lá pela Disney lá em 82, entendeu? 84. E aí até hoje só tem aquele vídeo. A Disney tá mostrando coisas que eu conheci às vezes só por foto. Né? Do tipo, tem eu falei assim, uma foto que eu vi, daí quando vi eles têm um vídeo. Isso. Incrível. E o vídeo com uma qualidade relativamente boa, Muita coisa gravada em película, né, também, que aí eles escanearam coisas a cores que antigamente só tinha foto. Então, olha, parabéns. Tá bem legal. E se por acaso você está gostando desse vídeo, aproveita aí, já se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho pra ficar sabendo quando os próximos vídeos saírem, né? Porque aqui a gente não tá falando só dos episódios, a gente tá colocando informação a mais. E a gente adora essa questão de história da Disney, então tem vários vídeos novos por aí vindo. Então já aproveita e já se inscreve agora, antes que você se esqueça. Continuando então, o Cart Walker, ele chega pros Imagineers e fala: então pessoal, o que a gente vai fazer com o Epcot? Porque o Epcot era o projeto do Walt Disney, né, da cidade do futuro, uma comunidade do futuro e tudo mais. Eles viram que ia ser muito complicado fazer realmente essa cidade sem o Walt Disney lá. Então eles abandonaram essa ideia da cidade do futuro e resolveram criar um showcase permanente, que eles chamam, né? Ele fala aqui que o Epcot vai ser um showcase para o mundo, uma apresentação para o mundo. Então a ideia aqui era pegar as ideias do Walt Disney, porque o Walt Disney queria que a comunidade dele mostrasse novas tecnologias, mostrasse novidades. Eles escolheram fazer menos para ser possível. Ao invés de ser uma comunidade, uma cidade, toda uma coisa, então ia ser um parque. Daí tem a coisa também de ser... No começo a ideia era 2 parques. Sim, aí assim, ainda não, porque o Walt Disney tinha várias ideias ali pro Epcot, que ia ser a comunidade do futuro. Então tinha toda essa coisa, né, de apresentar novas tecnologias, novas ideias e tal. E tinha a questão de mostrar novas culturas. Então ele queria mostrar várias culturas diferentes, ele queria pegar toda aquela vibe de feira mundial, que ele tinha visto lá em 64, 65... E aí os Imagineers resolveram colocar essa questão de era como se fosse uma feira mundial permanente. Tanto que os jornais na época estavam falando disso. Eles falam, é Disneyland para adultos e é uma feira mundial permanente. E aí, embora sejam duas coisas, as duas coisas são parecidas com feira mundial também. Sim, porque a feira mundial tem esses dois conceitos, né? Tem pavilhões de países e pavilhões de empresas. Mas assim, e às vezes são países mostrando tecnologias ou só tecnologia, né? Então assim, no início realmente o conceito eram duas coisas separadas. Que eles estavam vendo como que eles iam fazer, né? Ia ser um do lado do outro, e aí a pessoa ia comprar o ingresso para um, comprar o ingresso para o outro, como que eles iam fazer, até que eles resolveram juntar as duas maquetes. Tudo isso que tá falando não tem no episódio. Não tem no episódio. Eles juntaram as duas maquetes e falaram, vamos fazer uma coisa só. Por isso que realmente o Epcot tem
essa sensação de que parece 2 parques em um, porque realmente era, né? O Epcot, ele era para ser um parque sem personagens, era algo totalmente novo, era com o objetivo de educar, né, através do entretenimento, enfim, trazer ideias. Então tinha a parte de energia, a parte de saúde, a parte de inovações tecnológicas. Do espaço, futuro, né, futurismo. A maquete que o pessoal anda em cima. Adoro essa maquete. Olha ali, a mulher ali ela tá de pé descalço em cima da maquete pra não estragar. Tá certo. E ela tá botando o monorail ali. Botando o monorail. O vagãozinho do monorail. Exatamente. Sério, eu quero... Olha, esse aqui tá de meia, ó. É aquela coisa, projeto de vida. Ter uma maquete dessa na casa. Olha o John Hent aqui dando as instruções pra Imagineer. Aqui o The Land, que tá lá até hoje, né? Até eu tava vendo esse episódio refletindo de todas as atrações, tirando o World Showcase, né, dos países, mas de todas as atrações aqui do Future World, eu acho que a única que tá lá até hoje é a Spaceship Earth e o The Land, que é o barquinho. As outras todas mudaram, mas o The Land, ele trouxe novas formas de cultivo, trouxe também tecnologia. Isso aí é muito a cara dos anos 70 e comecinho dos 80, né? No livro do Martin, inclusive na live do Clube do Livro, a live 2 do Clube do Livro do Martin, eu vou deixar o link aqui. A gente falou muito dessa parte do Epcot, porque o Martin estava muito envolvido. Ele fala até dos pesquisadores que eles trouxeram lá da universidade. Fizeram vários congressos sobre vários temas. Painéis de palestras. Com especialistas dos Estados Unidos inteiro. E de ciência mesmo. Especialistas de cada assunto específico. Então teve painel sobre energia, teve painel sobre agricultura, sobre tudo. Então, essa live é bem legal porque a gente explora mais a fundo essa questão do Epcot, dessas ideias do Epcot. Aqui os pavilhões do Epcot com símbolos, né? Então, o Comunicor falava de comunicação, o Journey to Imagination era patrocinado pela Kodak, falava no final tinha uma parte bem interativa, o The Land, o Living Seas. Olha que bonita essa imagem. Muito bonito. Bonito, né? Spaceship Earth construindo, né? E eles falam... Aí é no esqueleto. No esqueleto. Demorou 26 meses para construir, mais de 2 anos. Nossa. Uma coisa também que eles falaram que foi legal, que os Imagineers estavam muito empolgados, porque era um projeto totalmente novo, o Epcot, né? Porque não era um parque de castelo, que era o que eles tinham feito até hoje. Era uma coisa nova. E muita gente foi contratada né, por causa desse projeto. E eles estavam trabalhando em tudo, aprendendo tudo e tal. E aí tem até um Imagineer, uma pessoa que fala que um Imagineer sênior, né, fala pra ela, olha, eu preciso que você faça o design de uma loja no Epcot, né? E ela falou assim, não, mas eu não sei fazer isso, eu sou pintora, eu nunca fiz design de loja. E aí ele fala, não, vamos lá, tenta e tal. E aí eu achei curioso, porque a gente fala, no primeiro episódio, mostra que era isso que o Walt Disney fazia com os Imagineers. Então, quem falou isso foi o Harper Goff. Ele ouviu isso do Walt Disney. E aí ele tava passando pra frente ali pra pessoa da equipe dele, né? Cultura, dando um empurrãozinho. Cultura empresarial ali, cultura corporativa. E aí a esfera geodésica. Eu achei muito legal essa imagem porque ela foi tirada do ângulo ali do cenário, né? Você tá dentro, normalmente você só consegue tá aqui no carrinho e ver. Olha a ideia pra Disney até. Eles têm que botar, sabe, foto de atração? Tem que botar pra tirar uma foto assim. Sua. Tipo, legal. Não, e melhor ainda, olha isso. Se fosse um desses personagens assim, com o braço, porque assim, aí no negócio ali ele pode estar com o braço numa tela, assim. Aí tem uma câmera escondida, parece que ele tá tirando uma selfie. Com você no... Legal. Liga pro Bob. Vou mandar pro Bob Chapek. E aí eles falam do Circarama, que eles conheceram um produto fora da Disney chamado Circarama, que eram a imagem assim com 3 telas. Era e 3 projetores. Era a imagem estendida. Então você olhava, né, pra cada lado, você estava mais imerso na imagem. Meio Filar Magic, né? Meio Filar Magic ali. Então eles pensaram, bom, se eu consigo fazer com 3 telas, eu consigo fazer um círculo inteiro. O Walt Disney, ele jogava truco, né? Ele dizia assim, tem 3 telas aí, vai ter o dobro. Vai ter tela por tudo. Tanto que tem depois, até como o Walt Disney fala, que tipo assim, tela por todos os lados, inclusive em cima, né? E aí ele desafia os Imagineers a criar uma câmera que desse pra fazer isso. Que não é fácil. Eles estavam saindo da época do tecnologia de palito de picolé. Tava entrando no porquinho parafuso. Um dos caras que faz é esse cara aqui, ó, o Ub Iwerks,
que inclusive é avô da diretora da produtora dessa série. Ele foi o primeiro parceiro do Walt Disney lá em Kansas, antes do Walt Disney criar o estúdio dele. Eles chegaram a ser sócios na época. Antes, não deu muito certo. Aí o Walt Disney foi para Los Angeles, criou o estúdio lá com o Roy, o irmão dele, e o Ub logo depois foi pra lá. Mas o Ub, ele que aperfeiçoou o Mickey. Quando o Walt Disney chegou lá com o rascunho, ele aperfeiçoou. O primeiro desenho que foi desenhado do Mickey, que é o Plane Crazy, não é o Steamboat Willie, que foi o primeiro que foi distribuído. O Plane Crazy, que ele desenhou o filme inteiro. Ele falou que ele fazia 700 desenhos por dia. Nossa. Enfim, ele desenhou o filme inteiro, um curta, né? Então ele era animador da Disney, aí ele sai da Disney, depois volta e trabalha no Imagineer, e ele era inventor, então ele começou a trabalhar desenvolvendo essas câmeras, né? E aí eles conseguem fazer, e o Epcot, ele estreou com 2 Circle Visions, que eles chamam, né? Um no Canadá. Então, se você vai no pavilhão do Canadá, tem um filme lá sobre o Canadá que é assim, para todo lugar que você olha tem imagens diferentes. É um negócio mais assim, devagar, paradinho e tal. Né? No pavilhão da China também. Também tem isso. E no pavilhão da França é um que não chega a ser o círculo inteiro, mas é bem grande. E eles fizeram também o Epcot Experience, que também é nesse formato. E na época, né, porque assim, eles mostram ali que daí eles criam literalmente, não é que nem hoje, né, tipo, pra tu filmar 360, tu precisa literalmente uma lente numa câmera especial, e hoje em dia tu comprei por $100, tu compra uma câmerazinha, o pessoal, né, vai por tudo que é lugar. Na época eles tinham que juntar 12 câmeras, apontar colocar assim em cima do carro, em volta, assim, e aí no episódio mostra montado em helicóptero, montado em carro, montado no navio, montado na cabeça das pessoas, tem tudo que é lugar. E, não, olha o carro, né? Olha o carro estiloso. Daí, claro, tudo analógico, assim, né? Filme mesmo, né? Uma coisa também importante lembrar é que foi atualizado esses filmes, né? Sim, bem lembrado. Então, os filmes foram atualizados para ficarem em alta definição e tal. E aí aquilo que você tava falando, da frase que o Walt Disney falou, né? Que um dia vai ser tudo tela. Por tudo. Vai ser tanta tela que você vai estar tão imerso que você não vai sentir que tem uma tela. E aí eu lembrei do Flight of Passage, por exemplo, que é uma atração que você é tela em volta de você, só que você tá super imerso ali, você não percebe que é uma tela, parece muito real. Sim, então, o Flight of Passage, o Soaring. O Soaring, né? E no futuro, né? No futuro... Realidade virtual também. Realidade virtual. Então, o Walt Disney é sempre visionário, né? Ele já tinha... A questão de à frente do seu tempo é porque, assim, tem a ideia antes de a tecnologia que... Né? Então, o Epcot inaugurou, né? Os jornalistas chamavam de uma feira mundial permanente e tudo mais. Olha esses robozinhos, que legal. Eles foram um dos primeiros robôs que tinham reconhecimento de voz. E aí, realmente, tinham vários pavilhões com tecnologias legais. Por exemplo, de tecnologia de touchscreen. Sim, ainda em tela de tubo. Gente, isso foi em 82. A gente está acostumado hoje com iPhone, touchscreen e tudo mais. 82, tela de tubo. Foi um dos primeiros locais que teve touchscreen assim, público, né? Só pra te saber, 82 no Brasil, a pessoa, dependendo do banco, ela ia tirar o saldo do banco, ela ia lá, pedia, quero ver o meu saldo. O bancário ia lá atrás num sistema de papel e olhava um papel e via, não, essa pessoa tem 400 cruzeiros. Anotava no papelzinho e vinha e dizia, você tem 400 cruzeiros de saldo. É só pra saber, em 82 era assim. Imagina você chega lá no parque, tem todas essas tecnologias novas, e a ideia era essa mesmo, mostrar essas tecnologias novas para que as pessoas vendo, talvez empresas ou quisessem desenvolver para que virasse uso comum. Isso era muito legal. Lasers também, as Leapfrog Fountains, que a água vai pulando, né? Sim, que é com fluxo laminar que chama. Isso aqui no Epcot também, eu nem comentei aqui, mas eu também trabalhei no Epcot, e uma das coisas que eu fiz lá, eu era guia de um tour de bastidores chamado Undiscovered Future World. Era um tour de 4 horas que a gente andava pelo Future World inteiro e eu contava a história do Epcot, curiosidades, histórias das atrações.
e a gente falava dessa Leapfrog Fountain, falava sobre o cara que inventou isso, um cara que era Imagineer, ele trabalhava muito com fontes. Esse cara depois ele saiu do Imagineer, fundou uma empresa que é responsável pelas fontes mais famosas do mundo, como as fontes do Bellagio em Las Vegas, as fontes de Dubai. Então, ele ficou bem famoso e ele começou lá na Disney, nos Imagineers, e essas fontes aqui são um trabalho dele. É o Mark Fuller o nome dele. O Figment com o Dreamfinder mostra um pouco. Que é não um mascote, mas tipo como assim, se fosse um mascote. quase um host, né? O Figment, ele é ali da atração Imagination, que era patrocinada pela Kodak. Ele virou meio que o mascotinho do Epcot. Tem uma história que também não contam no episódio, mas tem uma história de que primeiro ele é um dragãozinho, fizeram ele verde. Só que a Kodak não quis que fosse verde, porque verde era a cor da concorrente. Da Fujifilm. Eu ia dizer que era da Fujifilm. Então não deixou ser verde e colocaram roxo. Então, imagina quem tá vendo esse vídeo e tem, tipo assim, menos de 25 anos. Pensa assim, Kodak. Não tem nem ideia do que eu tô falando. O que é Kodak? Coloca no Google, Kodak, escreve com K. E aí tinha a atração Imagination, que tinha o Figment, tinha o Dreamfinder, e eles apareciam pra fotos e tudo mais. Depois a atração foi reformulada, mudou, tiraram o Figment. Rolou uma revolta com os fãs. Porque tem muitos admiradores. Muitos, o pessoal é muito fã do Figment. E aí voltaram com o Figment pra atração. O Dreamfinder não aparece. O Figment pelo menos continua na atração. O Deland, essa imagem eu coloquei porque antigamente é um barquinho, né? Mas tinha um guia explicando as coisas. Hoje em dia não tem mais esse guia. É um áudio. Sim. A menos que você pague ali. Aí tem um tour de bastidores. Isso. Aí você anda no barquinho com o guia do tour. E depois você anda, né? Você anda pelas estufas. Pelo laboratório ali. Bem bom. É legal isso tudo. Pra quem gosta desse tipo de coisa aí, vale a pena. Agora passa uma parte totalmente diferente do episódio. Agora muda de tema, mas as coisas estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, foi claro. a primeira expansão internacional da Disney, que era a Disneyland de Tóquio. Até eles falam que esse tempo foi muito desafiador na Disney, né? Porque ao mesmo tempo fazendo o Epcot e depois de uma coisa, toda a questão do Tóquio Disneyland. Né? Porque eles falam, esse aqui era o Kyle Walker, que era o presidente. Ele não queria fazer nada além do Epcot, ele estava super focado no Epcot. Só que os japoneses ficavam ligando, insistindo e querendo, né, fazer alguma coisa. Até um outro Imagineer sugeriu pra ele, fala alguma coisa pra eles recusarem. Fala que eles vão ter que pagar tudo e que a gente ainda vai ganhar royalties. E aí eles vão recusar. E aí o Kyle Walker falou, então, vocês vão ter que pagar tudo e tal. E os japoneses falaram, ok. Toparam. Uma coisa que não fala no episódio, e aí tem a ver com questão da época, né? Nessa época, o Japão em si tava bombando, né? Sim. Tava muito rico. Empresas gigantes estavam já em formação lá. Já estavam fabricando muita coisa. Então, o Japão tinha se tornado um país ali top 10, top 5. Tá? Tinha muita, vamos dizer assim, grana para investir, né? Aqui os executivos japoneses, só para explicar então como que funciona lá, como que ficou essa parceria da Disney no Japão. A empresa que queria a Disney lá se chama Oriental Land Company, que a sigla é OLC. A OLC, ela opera e administra a Disney, é tudo deles, são donos de 100% dos parques, e a Disney que faz os designs, a Disney ensina, a Disney dá a propriedade intelectual, né, e aí a Disney ganha royalties, claro. Mas é tudo operado pela OLC. E aí eles falam desse cara aqui, que é o presidente da OLC, que é o Takahashi, e falam que ele não queria que a qualidade fosse comprometida. Então, mesmo com os custos aumentando, ele queria manter a qualidade. Então, eles até comparam, falam que é como se ele fosse um Walt Disney lá do Japão, porque ele tinha essa visão também de qualidade, e a qualidade tinha que ser muito superior. Sim, eles não queriam algo menor e não queriam algo também muito diferente. Exato. Eles queriam que os japoneses tivessem a experiência como se estivessem no parque da Califórnia, né? Também da Flórida. Isso é importante para eles. Né? Ele entendia que os japoneses eles não queriam uma cópia, não queriam uma coisa que parecesse vendo diferente. Coisas que a gente leu em livros, os japoneses já estavam um pouco contra
outras coisas de outras empresas que tinham sido feitas no Japão, que eram meio cópias, coisas não tão boas. Parecia uma coisa de qualidade inferior. Então eles não estavam, eles queriam the real deal, né? Eles queriam a coisa de verdade. A Disneyland autêntica era o que eles queriam. O primeiro, né, foram 9 executivos do Japão foram para a Disneylândia por 1 ano para aprender tudo. Eles tiveram que aprender tudo com os Imagineers, né, aprender a operar parque temático e tudo mais, aprender a fazer coisas, né. E depois desses 9 foram mais 100. Eles falam também que os japoneses tinham uma conexão muito grande com a Disney, né. Olha que legal o Mickey lá. Nossa, muito legal. Nas obras, né. O Mickey, ele vai na obra. Ele tá fiscalizando. Ele não deixa o negócio solto. Tem que ver se o pessoal tá fazendo direitinho. O parque é dele, né? É, o parque é dele. No final é o Mickey que vai lá inaugurar, entendeu? Exatamente. Os Imagineers, eles já tinham, né, os projetos todos ali da Disneylandia e da Walt Disney World, que tava mais recente. Isso inclusive. Era na outra gaveta, que é projetos feitos. Projetos feitos. É uma gaveta menor um pouco, talvez. Mas uma gaveta também grande. De ouro. E eles pegaram esses projetos todos pra replicar no Japão. Eu anotei uma frase engraçada que ele falou que assim, era só pegar então os projetos e transformar pro sistema métrico. Porque quem sabe, né, tipo assim, o mundo todo usa metro, quilômetro, 1 quilo, 1 litro, né? Isso são medidas internacionais criadas lá na França, né, faz bastante tempo e tal, enfim, que é o sistema internacional. É um sistema que tem uma certa lógica. Foi criado, então ele foi pensado e tal. Os Estados Unidos, ele usa o sistema, dá pra chamar de imperial, mas não é, mas é o sistema antigo, né, que é do tipo assim, uma jarda, um pé, uma libra, e essas medidas, elas até se relacionam, mas elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não fazem sentido. É tão antigo que assim, o sistema que os Estados Unidos usa veio da Inglaterra, e a Inglaterra usa muitas daquelas coisas por causa dos romanos, o Roma antigo. É, nesse nível. Uma coisa que eu achei interessante também que eles falaram é que, assim, como agora que eles tinham que prestar contas, né, pro Japão e tudo mais, eles tiveram que criar os processos, porque até então eles não tinham... Como é que um animatrônico é feito? Não tinha escrito, não dava, eles iam por tentativa e erro, tentando e tal. E eles comentam ali que quando eles precisavam fazer uma animatrônica, literalmente eles tinham todas as peças ali, a pessoa ia lá e montava o animatrônico. Sim, né? sim. Diferente é ter isso assim, tal coisa funciona desse jeito, precisa de tal máquina. O que acontece? Manual, né? Precisa de um manual. E a gente sabe, os japoneses eles vão ler o manual. Vão ler o manual. Porque nessa época, né, o Japão já tinha criado coisas como, tipo, questão da qualidade total, então estava bem avançado. Logo, é os Estados Unidos, Brasil, etc., que vai para lá para aprender coisas, como o sistema Toyota e tal. Coisas de produção e de qualidade e tal. Então eles criaram a Tokyo Disneylandia, é bem parecido com o Magic Kingdom, eles usaram o castelo do Magic Kingdom e tudo mais. Só Main Street, que é um pouco diferente, eles chamaram de Grand Bazaar. Tem mais lojinhas aqui, porque os japoneses adoram uma lojinha. Eles compram bastante. Eles compram muito, muito, muito. E eles fizeram essa parte coberta também por causa do clima. Lá faz muito frio no inverno e tal, então tem essa pequena diferença. Uma outra coisa também que não fala no episódio... quero ver se é o que tu tá falando. A área em frente, o castelo do Magic Kingdom, o hub, ele é muito ampla. É muito mais ampla do que no próprio Magic Kingdom. Porque os japoneses, eles moram, né, em apartamentos minúsculos e tal. Pequenos. Então, eles se sentem muito bem lá, numa área que é muito grande, que dá pra ver melhor, assim, é realmente uma área bem ampla lá. Coisas que a gente leu em livro também, do tipo que a loja de doces aí, que tem, é uma das mais lucrativas, ou se não a mais lucrativa por metro quadrado do planeta. Porque, eles adoram. E até uma coisa que não tem aí, mas assim, os japoneses têm vários comportamentos da cultura deles que tem a ver com dar presente. Então, quando, por exemplo, uma pessoa, ela trabalha lá no escritório, tem outras 5 pessoas, ela diz, olha, em agosto vou tirar 7 dias de férias com minha família, inclusive vou ir pra Disney Tokyo, vou depois pras termas, não sei o quê. Quando ele vai pra uma férias assim, e ele volta, ele é costumeiro que ele traga presentes, pequenos presentes, para todos os colegas de trabalho. Tipo um chaveirinho, um imã de geladeira. Mas é algo bonitinho, tem que estar numa sacolinha e tal, enfim. Então ele dá presente para todo mundo. Então tem muito essa cultura de presentes. Por exemplo, a Hello Kitty foi criada por causa disso. O primeiro item, que não tem nada a ver com a Disney, né? Mas tipo assim, o primeiro item da Hello Kitty no mundo era uma niqueleira, que foi criada justamente para criar como um produto que seria dado
como presente e tal. Então essas pequenas coisas da Disney, os japoneses adoram. Resumindo, eles compram muito. Eles compram muito e é muito presente. É, olha, o que eu ia falar tô querendo ir pro Japão só para ganhar o presente dos japoneses. Eu lembro quando eu trabalhava em lojas, que às vezes vinham japoneses, eles vinham compravam 10 chaveiros. Bastante. E aí eles pediam 10 sacolinhas. Porque era justamente isso. Eles iam dar o chaveiro na sacolinha, era um presente. E hoje a gente entende isso, mas na época eu não sabia que era isso. A sacolinha da Disney, bonitona. Bonitinha. Na época que a gente trabalhava ainda, era aquela sacolinha vermelha do Mickey. Nossa, muito bonita. Tinha até, eu trabalhava na Emporium, uma vez aconteceu, eu tava ali, atendi uma japonesa. Ela não falava inglês, então ela só comprou, pagou e tal. E aí ela tirou um cartãozinho que tinha sido com certeza escrito por outra pessoa. E o cartãozinho só tinha uma coisa escrita, por favor, você pode me dar mais sacolas pequenas? Curioso, né? Aí eu olhei aquilo e peguei 10 sacolinhas pequenas e dei pra ela, entendeu? Porque ela tinha comprado um monte de coisa. Tadinha. E eu tinha posto, tipo assim, sei lá, 20 itens numa sacola só. Numa sacola média, né? Que numa sacola média. E aí ela queria levar, Daí na hora eu pensei assim, ela quer pra dar presente, só que eu ainda não sabia que tem todo um esse porquê. Costume. E aí, enfim, até hoje a Disneylândia de Tóquio é um dos parques mais visitados do mundo. No primeiro ano teve mais de 10 milhões de visitantes. Muita gente. Hoje em dia ele fica ali, competindo com o Magic Kingdom em Orlando como o parque temático mais visitado do mundo. Teve anos que ele foi o parque mais visitado. Passou inclusive o Magic Kingdom. Passou. Mas aí com o tempo, claro, o Magic Kingdom ultrapassou. Expandiu um pouquinho também. Conseguiu aumentar a capacidade. Até esse próprio hub aqui, hoje o Magic Kingdom, ele tá mais parecido porque fizeram reformas no Magic Kingdom de Orlando para que o hub ficasse maior e coubesse mais gente. Tem mais espaço para as pessoas ficarem. Então hoje, nos últimos anos, o Magic Kingdom tem sido o primeiro, mas a Disneyland de Tóquio logo em segundo como o mais visitado do mundo. Aí assim, no intervalo de 6 meses, esses dois parques abriram. Nossa. Então o Epcot abriu em outubro de 82 e a Disneyland de Tóquio abriu já no início de 83. Realmente a empresa, a Disney devia estar em polvorosa, muita coisa acontecendo. Eu achei legal que eles fizeram até um bolo com a maquete do Epcot comemorando. Será que o pessoal de Tóquio fez um bolinho de Tóquio? Deve ter. Porque fala muito ali do pessoal do time que estava na Disneyland de Tóquio. Porque, assim, era um time menor, né? O projeto era o Epcot. Aí tem um dos Imagineers que recém-graduado da faculdade, foi pro time de Tóquio. Ele falou assim, a gente teve que aprender a se virar, porque ele era um Imagineer relativamente novo. Se ele precisava de ajuda, ele ia tentar conseguir alguma ajuda, o pessoal falava assim, não, eu tô muito ocupado no Epcot, não dá, se vira aí. E eles tiveram que aprender. Engraçado que é uma época, assim, tipo... 80 e poucos, né? Não é como se... Não é que nem hoje, assim, me manda aí tal coisa por e-mail. Aí a pessoa anexa ali, tipo assim, 40 documentos com 10 mil páginas de coisa. Aí eles abriram, então, o Epcot e aí ficou aquela pergunta, e agora? O que vem agora? E eles estavam sem planos. Aí, assim, agora a gente já se encaminha pro final do episódio. Aí o Card Walker, que era o presidente, ele resolveu se aposentar. Esse tá direito aí. Esse aqui. E o de cá é o Ron Miller, que ele era genro do Walt Disney. Entendi. O Card Walker sugeriu que o Ron Miller fosse o novo presidente, o Ron Miller assumiu. E o Ron, segundo o episódio, ele focou bastante nos estúdios, criou o Disney Channel, várias coisas da parte de TV e de estúdio ele fez, mas a parte de parques ficou meio parada. Entendi. Os Imagineers foram reduzidos, né, bastante. E aí aparece esse gráfico que mostra que os parques temáticos, eles eram o que mais rendiam, né? Só que eles começaram a ficar estagnados, as ações começaram a cair, e aí veio uma tentativa de hostile takeover, que significa que um acionista, eles chamam de Saul Steinberg, inclusive dá pra fazer todo um outro vídeo só com essa história, que essa história é bem específica. Bem interessante. No episódio eles comentam algumas coisas do tipo que foi comprado 10% da Disney, né? A empresa estava muito... Ela valia 10 e estava com um preço de 3, 4, né? Um hostile takeover, o que é, né? Quando um acionista, ele começa a comprar muitas ações com o objetivo de ter o controle acionário, né? Ter a maioria das ações e aí poder tomar as decisões executivas. Qual que era o medo, né? Esse acionista específico, ele era conhecido por fazer isso com várias empresas, já tinha feito antes. Ele comprava
E aí ele vendia partes da empresa. Que é fatiar a empresa. Fatiar a empresa. Então gerou um medo enorme. A Disney acabou pagando para ele desistir, né? Se chama Greenmail. Mas enfim, acabou que a Disney conseguiu se livrar disso. Mas mesmo assim tava aquela dúvida, né? O que vai acontecer com o Imagineering. O futuro da WED, né? Dos Imagineers, o futuro dos parques, ia ser determinado pelo próximo CEO. Que a gente não sabe ainda quem seria. Com essa tentativa de takeover, ficou claro pro conselho diretor que o presidente atual não estava mandando tão bem e eles resolveram colocar alguém de fora. Foi a primeira vez que eles resolveram trazer alguém de fora pra Disney. E aí o episódio termina assim, com esse cliffhanger da gente saber, e agora, quem que vem, como é que vai ser, como é que vai ficar o futuro dos parques. Acompanhe aqui no canal o review dos próximos episódios. Aqui na descrição tem o link da playlist completa de todos os reviews que a gente fez. Então é isso, eu te espero no próximo. Deixa um comentário aqui comentando o que você achou desse review, se tinha alguma informação que você não conhecia, o que você mais gostou desse episódio, comenta aqui pra gente saber e até o próximo.